Então, galera, hoje nós estamos gravando simultaneamente aqui e no celular, que é a nossa aula de Direito Romano, nossa live simultânea. E nós vamos fazer em duas plataformas sendo filmadas ao mesmo tempo, tá bom? Tanto na plataforma do Teams quanto na plataforma do celular para o YouTube, tá? Então, vamos lá. Direito Romano. Gurizada, sem dúvida alguma, essa é uma das partes mais ricas que nós vamos estudar no ordenamento jurídico como um todo, e ele vai servir como base para tudo aquilo que a gente tem no contexto atual. Professor, como assim contexto atual? Vamos lá, o contexto atual que a gente diz é que o nosso modelo hoje de aplicação do direito, ele trata de um modelo que ele é positivado, ou seja, ele é escrito. E essa parte de o direito passar a ser escrito, a origem do direito escrito como um todo, ele vai vir com grande influência no direito romano. Só que o direito romano ele também vai ter diversas fases. E nós vamos estudar essas fases hoje, nessa primeira parte do direito romano, com base naqueles elementos de cada modelo de governo e de cada tempo. Então, olha aqui. Olha que massa, agora a gente consegue aqui divulgar na tela do computador o nosso esquema de slide, e quando você estiver acompanhando aí no YouTube, aí tem que prestar mais atenção no que eu vou estar falando, beleza? Então vamos lá, a história do direito, e nós vamos falar aqui que o direito romano, nós vamos tratar da projeção dele de 753 a.C. até 565 depois de Cristo. Então, perceba que nós vamos falar de um direito que ele vai durante um período absurdo, são quase 700 anos que ele passa de vigência. Obviamente, durante todo esse período nós vamos ter uma evolução dos institutos e como que vai ser aplicado na prática. Esse período, 565, é basicamente o início, algum tempo depois já, da Idade Média, né? Então, quando a gente fala ali do século XIII, alguns historiadores usam o século V como referência para a gente colocar como Idade Média. Então, começa antes de Cristo, e para vocês terem noção de um aspecto importante, é que nós vamos ter o Edito de Tessalônia, que vai instituir a religião cristã como a religião oficial. Então, para vocês terem percepção de que tudo que se acreditava antes vai mudar durante essa vigência do direito romano. Porque eles tinham essa ideia de politeísmo, e aí depois, mais para frente, nós vamos ter o cristianismo como religião oficial e o próprio governo romano instituindo o cristianismo como como religião oficial. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que ter aqui sobre a divisão do direito romano. Como que ele se dividia, como era aplicado? Nós tínhamos ali o ius publicium e o ius privatum. Que é isso, professor? Nada mais é do que um direito público e um direito privado. E aí, entre essa relação de direito público e privado, eu quero que vocês tenham a seguinte projeção. Professor, direito público, igual ao contexto de hoje, direito público nós falamos de uma relação onde ela está escalonada de forma vertical. Então, de vertical, do Estado para suas organizações. É um direito que você não tem disposição sobre ele, você não pode escolher sobre ele. Então, é um direito público. O que seria um direito público hoje pra gente? O Estado, por exemplo, quando ele fala do Código Penal, tem como você refutar? Fala assim, não vai aplicar o direito penal? Não, ele é público. Então, ele é escalonado, ele vem ali de cima para você. Então, por isso que a gente fala de uma relação vertical. E nós falamos também do direito público a regulamentar todas as organizações do próprio Estado. Por isso a gente chama de direito público. E isso já tinha dentro do direito romano. Nós temos ainda o ius privatum, que é a relação entre os particulares. E o que seria essa relação entre os particulares? As relações negociais, relações de família, relações de empresa. Então, isso são relações entre os particulares. Então, se eu tenho aqui no ius publicium, quem gosta de ficar anotando durante a aula, colocada a relação vertical, organizações estatais e a ausência de disponibilidade, ou seja, é aplicado de forma cogente, imperativa. E no caso do ius privatum, é a regulamentação entre o direito dos particulares, tá bom? Então, a mesma percepção do direito público e do direito privado que a gente tem nos dias modernos. E aí, um ponto muito importante que se tem é essa divisão do direito romano sobre o ius civile, o ius gentium e o ius naturale. Esse daqui eu acho que é a grande sacada do direito romano, se a gente fosse falar de previsões diretas, porque o ius civile, galera, é um direito que fala somente sobre o cidadão romano. Então aqui, imagina que no Brasil nós temos direito só do brasileiro?
Temos, em que pese a nossa Constituição falar que todos são iguais, nós temos uma determinação própria que vai limitar alguns cargos a brasileiros natos. Então, existe ali como se fosse uma relação onde eu separasse em algumas circunstâncias que vão ser aplicadas só para o estrangeiro e uma só para o nacional. Então, essa ideia de a separação dos dois direitos, é claro, no nosso Brasil, a gente não vai, no nosso ordenamento jurídico, a gente não vai ter essa coisa tão diferenciada, né? Na verdade, são excepcionalidades que não se aplicam a todos. Mas no direito romano não. No direito romano eu vou ter o ius civile, que era só para o cidadão romano, e esse ato extremamente inovador, que é o ius gentium, que é a primeira vez que a gente vai falar onde o Estado regula um direito para o estrangeiro. E sabe qual é a grande importância disso? Porque o ius gentium é o que a gente chama de nascimento do direito internacional privado. E aí, em homenagem a vocês, ao conhecimento de vocês, vou até voltar aqui, prestem atenção. Quando a gente fala de ius gentium, eu estou falando de direito internacional privado. Por quê? Porque é o direito que eu vou ter para o estrangeiro dentro do meu Estado nacional. Todo mundo pegou isso aí? Show! Então, o direito do estrangeiro dentro do meu Estado. Então, Brasil. Digamos que o Brasil vai lá e coloca assim: agora, todo cidadão argentino vai ter tais e tais direitos. O Brasil, ele, como ente soberano, regula o direito internacional privado. Então, professor, como assim? O direito internacional não é internacional? O direito internacional privado, o próprio Estado faz quais são as regras aplicáveis ao estrangeiro. Compreenderam essa ideia? Então, o direito internacional público é a relação entre os países. E aí os países se comunicam entre eles. Agora, no direito internacional privado, o próprio país vai fazer aquele direito que vai ser aplicado ao estrangeiro quando for para lá. E isso nasceu no direito romano, no ius gentium. Beleza? Informação importante. E aí, uma percepção que não é de todos os doutrinadores, que é chamado de ius naturale, que diz que era um direito que era inerente a todos os seres racionais, que englobava, inclusive, escravos e bárbaros. Existe um conflito nessa doutrina, na doutrina como um todo, porque o ius naturale, ele vai ter uma projeção aqui. Quando fala de englobar escravo, lembra que escravo ele vai ter uma percepção de ser coisa. Então, quando você assiste algumas séries que falam sobre Roma, e a gente vai assistir, por exemplo, algumas séries que falam sobre aqueles panteões, onde havia ali as brigas, as lutas dos guerreiros, e ali alguns guerreiros conseguiam a sua liberdade após quantidade X de lutas, ou poderiam comprar a sua liberdade, era mais ou menos nesse sentido, porque o escravo ele é coisa. Então, por ser coisa, a coisa então não era dotada de direitos num sentido próprio, mas havia ali algumas percepções de direito que poderiam auxiliar nesse sentido. Então, por isso que a doutrina ela diverge um pouco quando fala do ius naturalis sendo algo a todo o período romano, justamente por isso, tá bom? Então, só lembrando aqui, divisão do direito público-privado, civile só para o cidadão romano, gentil só para o estrangeiro, natural aplicado a todos. E aí, nós vamos falar das fontes do direito. Olha que interessante. Como as fontes do direito, a gente já estudou em alguns momentos que é da onde nasce o direito, né? E aqui, em que pese as diferenças, a lex, os senatos, a edicto e a responsa prudente, que a gente vai trabalhar em cada ponto de acordo com o período, nós tínhamos aqui uma divisão muito mais simples, que é a chamada ius scriptum e a ius non scriptum. Então, você que estiver anotando enquanto está assistindo a nossa aula, vai escrever assim, ó, jus scriptum. Você vai colocar direito escrito. E enquanto a gente falar do ius non scriptum, é o direito não escrito. E o que seria o direito não escrito? Porque o escrito a gente sabe, é aquele que são as leis que são escritas, a gente tem ali as elaborações das normas, do entendimento. O ius non scriptum é aquilo que a gente entende por costume, princípio, aquilo que eu não preciso olhar uma lei para identificar, mas que todo mundo entende. Então você sabe que eventualmente não ajudar uma velhinha a atravessar a rua é algo errado. Por quê? Porque ali, poxa, é algo moralmente errado. Então não precisa ter algo escrito para falar que aquilo ali é uma conduta que não é bem vista, né? Então existem preceitos que não precisavam ser escritos. E aí, como todo ordenamento jurídico, nós vamos ter então o ius scriptum e o ius non scriptum. Bem,
os períodos do direito romano. Nós vamos ter ali a realeza, a república, alto império, baixo império e bizantino. Eu quero trazer com maior incidência esses três primeiros, a realeza, a república e o alto império. O baixo império e o período bizantino, existem algumas conjecturas que a gente vai trabalhar em outros conteúdos. E a gente pode fazer essa assimilação por outro viés. Então, hoje a aula vai ser focada em realeza, república e alto império. Então, nós vamos de 753 a.C. até 284 depois de Cristo. Bem, vamos lá. Realeza. Quando a gente fala de realeza, uma coisa tem que vir na cabeça de vocês. Rei. Ah, professor, como assim? O mais simplão mesmo. Realeza, rei. Só que nós chamamos lá a ideia do rei de rex. É o único magistrado, era o chefe tanto da igreja quanto do executivo, do poder absoluto. E aí isso é chamado de ius imperium. Se você der uma olhadinha no nosso material, eu coloquei ali imperium, né? Esse poder absoluto é chamado de ius imperium, de deter o poder absoluto. Mas um ponto importante aqui do rex é que, além dessa ideia dele ser o chefe do executivo, da administração das coisas, ele também era o chefe da igreja. E ele também era o magistrado, o que julgava. Então, entende que é um poder soberano, um poder absoluto concentrado na mão do rei, e é por isso que a gente chama de império, porque ele exercia esse poder como um todo. Agora, nós tínhamos ainda os senatos, que era um meramente poder consultivo. Então, vocês vão ver aqui que nós tínhamos aqui, composto por 100 e depois por 300 patrícios. Então, foi a evolução de quantas pessoas compunham os senatos. E os senatos, ele era um conselho consultivo. Então, ele não tinha um poder de administração pleno, ele era um poder que era subordinado, ele era consultivo, ou seja, auxiliava o rei nas demandas que ele tinha. E nós temos ainda a comitia curata, ou populos romanos, que a gente falava de poder legislativo, em que pese o próprio rei editar normas, porque ele tinha um poder absoluto, nós temos ainda a possibilidade dessa comitia curiata, que levava à disposição, à apreciação, tanto do Senado quanto do rei, ao povo, àqueles que representavam o povo para votar. Então era uma participação do povo dentro da edição das normas. E isso é muito interessante, galera, porque isso acontece hoje em dia. Ué, pessoal, acontece? Acontece. Nós não temos pessoas que são eleitas para nos representar, então aqueles que são eleitos, eles representam a vontade do povo. Então, os processos legislativos, aquela votação da aprovação ou não de uma lei, essa estrutura, vocês vão ver que a gente vai buscar ali de grande parte do direito romano. Em especial, um instituto que nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele de fato vai ser o grande inovador, o grande boom sobre esse modelo de participação do povo. Por aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, show. Organização social. Nesse momento aqui, tenham em mente o seguinte. A organização social, ela vai seguir durante o período romano inteiro que nós vamos falar. E eu quero que você tenha um bizu, né? Sempre nós vamos ter dentro da história do direito que ele era muito beneficiado, privilegiado, que era mais ou menos, ficava ali no meio termo, que é lascado, que é aquele que rala durante todo o período, e os escravos e aqueles que não tinham a maior conjectura, possibilidade de direitos. Antes de falar isso aqui, eu tenho que trazer uma coisa para vocês. Quando a gente fala de direito romano, uma estrutura muito diferenciada, muito própria do direito romano, é o chamado poder pátrio. Que diacho é isso, poder pátrio, professor? Pátrio, pater familias. O poder pátrio era algo tão forte no ordenamento jurídico romano que ele dizia o seguinte, galera: o homem, o chefe da casa, o líder da família, detinha poder sobre vida e morte dos seus familiares. Então, o homem da casa, o chefe da casa, ele mandava nos seus filhos até depois que os filhos atingissem a maioridade. E os filhos deveriam se subordinar aos pais. Então, para que se constituísse um novo poder pátrio, aquele filho, ele deveria sair daquela família, não sair de fato da família da casa, mas constituir uma nova família, e mesmo assim ele deveria respeitar o seu pai. Então, essa estrutura do poder pátrio do direito romano é a figura do homem, do chefe da casa e o seu poder sobre os seus filhos.
Esse poder era tão extenso que ele estendia, inclusive, a hipótese de vida e morte dos seus filhos. Beleza? Entendendo isso, a gente tem que analisar agora algo. A gente tem que ativar. Opa, deu uma travada aqui. A gente tem que verificar algo muito próprio, que é o seguinte. Galera, se meu áudio cair, se der uma ruída no áudio, vocês me avisam, tá? Algo que é o seguinte. Como que era dividido então? Só retomar o áudio aí. Eu vi que alguns ficaram todos mudos. O Rodrigão tá com o áudio desligado. Rodrigão, é só clicar aqui no microfonezinho que você ativa. Show. Talvez alguém tenha apertado aí, mas eu consegui já ver aqui, já ajustei, agora o áudio tá tinindo. Acontece, aula ao vivo é isso aí. Beleza. Então, a gente já pegou essa estrutura dos três, sendo aquela circunstância do privilegiado, do que fica ali no meio termo, ao que rala e o lascado. E aí, então, agora vamos dar nomes a esses grupos. Vamos lá. O primeiro grupo, esses que são os homens livres, descendentes de famílias nobres, eles são chamados de patrícios. Eles vêm dos grandes clãs, eles são famílias que eram nobres, famílias que detinham influência. E essas famílias, os patrícios, é que detinham poderes políticos e eles participavam de plenos direitos civis. Então eles podiam votar, eles podiam ser eleitos, eles podiam ter propriedade. Eles eram as famílias de peso, aquelas famílias que de fato tinham ali influência no poder. E perceba que eles não tinham só influência, eles dominavam o poder. Ou seja, eu não tinha participação de outros, senão dos patrícios. Uma coisa interessante é que a maioria de vocês já ouviu falar do termo patricinha. Muito provavelmente vocês já ouviram falar do termo patricinha. Então essa ideia de patricinha, de se achar nobre, de achar que está num pilar a mais, é justamente um uso do termo patrício atrelado a essa condição. Então, patricinha é justamente a ideia do uso da expressão dos patrícios que vem lá da expressão romana, né? Então, quem for aí dos anos 90 para baixo sabe que eu estou falando dessa ideia de patricinha. Hoje em dia não fala mais patricinha, né? Acho que não. Então, essas famílias. Primeiro grupo são as gens, as famílias que detêm o poder político e gozavam de plenos poderes civis. Nós temos ainda os clientes. Só quem é cliente? Aquele que compra? Não, isso daí é direito do consumidor. O cliente aqui é um grupo social que é formado por estrangeiros. Então, se eles eram formados por estrangeiros, a gente tinha aqui uma condição. Qual direito se aplicava a eles? Os chamados ius gentium, ou ius gentium, né? Que era justamente o direito, o regramento próprio do estrangeiro. Só que o estrangeiro, o refugiado ou o escravo, que se subordinava a um patrício, ou seja, aquela família nobre, e ficava ali atrelado pelos poderes. Então, digamos o seguinte, vamos lá, vamos pegar que a Yara era uma estrangeira. E aí eu vou lá e levo ela para minha residência e ela fica sob a minha proteção. Nesse caso, ela é identificada como cliente. Porque ela vai ficar submetida sobre aquele meu poder pater, ou seja, eu podia mandar nela, mas em contrapartida, ela tinha uma proteção de ter uma família nobre por trás. Então eu trocava ali a ideia da proteção pelo controle dela em razão desse pater família, desse exercício, desse amplo controle que a gente tinha dentro do direito romano. E aí nós chegamos àquela casta que normalmente aqui sempre rala, e a história do direito sempre vai trazer isso pra gente, que são os plebeus. E aí, os plebeus eram quem? Ele era uma classe inferior mesmo, que era quem trabalhava, não tinha direito político, era o povo que ficava abaixo. Então era ali o povão, era grande parte da população, era o povo, que não vinha de uma origem nobre e que ralava pra caramba. Era a galera que de fato trabalhava no suor, lasqueira, que pegava e fazia como um todo a sociedade girar, né? Naquela projeção que a gente fala do grupo menor ser a elite e o grupo maior ser a casta inferior. Então os plebeus eram essa classe inferior, né? Então quem não gozava desse status de família nobre era plebeu. E os escravos que a gente tinha, que eram as coisas, né? Que era patrimônio, escravo era patrimônio. E nós utilizávamos muitos escravos nos jogos, utilizava tanto para o serviço quanto também para esses jogos que a gente tinha nos panteões. Obviamente,
não era todo escravo que seria disposto aos panteões, né? Até porque tinha que ter uma completude física, né, que possibilitasse isso, tá bom? Então vamos lá. Falando ainda sobre a realeza, vamos falar sobre fonte do direito, né? O primeiro ponto de fonte do direito, nós vamos falar de uma lei não escrita, ou seja, um ius non scriptum, que vai ser o costume. O Peano, ele tinha um conceito falando que o costume são o consentimento tácito do povo envelhecido por longo hábito. Eu acho bonito esse conceito. Costume tácito do povo envelhecido por longo hábito. Eu dou uma referência um pouco mais moderna, que o costume é aquilo que é aceito, ele é replicado e é assimilado. É uma coisa que a gente faz sempre e aquilo ali acaba sendo aceito e você começa a fazer. Então isso é algo que a gente chama de costume, né? Mas eu gosto do conceito de Peano, então eu também deixei aqui para vocês terem aquele quote, se vocês já quiserem fazer uma citação. E aqui, além do costume, que era essa lei não escrita, nós temos a própria lei escrita. Só que nesse caso, a gente vai ter aqui uma lei hierarquizada da seguinte forma: rex ao populus, do rei, aquele que detinha o ius imperium, ao povo. Então, nós tínhamos que aquela participação do povo aqui, ela era muito limitada, porque a comitia curiata, que participava somente essa elite, ou essa comitia centuriata da plebe, falava se aceitava ou rejeitava algumas proposições que eram dispostas como processo legislativo. Mas, via de regra, o poder do rei para o povo, notas que eu não tinha proposição de lei do povo para o rei, mas sim do rei para o povo. Então, o rei fomentava uma norma e passava para a população. Belezinha? Então, essa era a disposição que a gente fazia nesse momento, quando a gente fala da realeza. Professor, o que eu preciso, então, lembrar aqui quando eu estiver falando de período da realeza de direito romano? Lembra dessa estrutura. Rei para o povo. Rex ao populus. Beleza? Show. Vamos passar agora para um outro período. Vamos falar de república. Vocês vão ver que, olha só, república, a gente está em república, ainda tem muito para a gente caminhar um pouquinho. No caso da república, nós vamos ter como fontes do direito os seguintes. O costume, que a gente já sabe o que é o costume, que é aquelas normas que não precisam estar escritas, né, que é o consentimento tácito envelhecido pelo longo dos anos, que é o conceito de Peano. Mas aqui começa a ter um negócio muito interessante. E galera, se você estiver desatento, se você estiver no WhatsApp, presta atenção. Vou até sair aqui da tela para vocês, no nosso material, eu quero que vocês olhem para mim. Galera, já ouviram falar da palavra jurisprudência? Quem estiver viajando, volta para cá. Se você se perdeu aí no estudo, volta que isso é importante. É interessantíssima essa parte. Quando a gente fala de jurisprudência, você deve pensar assim, professor, é aquele negócio do tribunal, de ter entendido, né? Vamos fazer aqui, vou dar um bizu já para vocês, trazendo um pouquinho de processo civil para vocês e vou conectar com o direito romano, com a história do direito. A jurisprudência, galera, nada mais é do que uma decisão proferida por órgão colegiado. Então, quem estiver anotando, decisão proferida por órgão colegiado sobre uma matéria no mesmo sentido e de forma reiterada. Então, é um coletivo de decisões proferidas por um órgão colegiado sobre a mesma matéria e no mesmo sentido. Professor, não entendi. Me dá um exemplo aí. Aliás, antes de dar um exemplo, me explica que diabo é isso de órgão colegiado. Vamos lá. Órgão colegiado é quando eu tenho... Oi. Vou repetir o conceito então. Vou repetir o conceito e depois eu explico para vocês. Vamos lá. Jurisprudência é um coletivo de decisões proferida por órgão colegiado. Então, vamos lá. Coletivo de decisões proferidas por órgão colegiado sobre a mesma matéria e no mesmo sentido. Então vamos entender isso aqui. Jurisprudência, olha só, jurisprudência, porque a gente vai estudar agora daqui a pouquinho da história, lá de Roma. Quando a gente fala de coletivo,
quer dizer que tem que ser mais de uma. Então, o que acontece muito? Acontece que muitos advogados, colegas de profissão, confundem precedente com jurisprudência. Precedente, gente, é quando a gente tem uma visão inovadora. Pode ser uma. A jurisprudência, o que se entende, é que existem mais de um naquele sentido. Jurisprudência é um entendimento daquela turma. É um entendimento daquele colegiado. Então pode ser que eu tenha precedentes, correntes diversas. Mas a jurisprudência ela é tida como um coletivo. Então, primeira característica das nossas 4. A segunda é o que a gente fala de órgão colegiado. E isso daqui é muito importante, porque é o seguinte, não é que seja errado, mas alguns colegas, em especial alguns livros de processo civil, trazem que jurisprudência é decisão proferida por tribunal. E galera, estaria correto se não fosse uma exceção que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro, que são as turmas recursais dos julgamentos por juizado especial. Porque nesse caso, não é um tribunal que julga, é uma turma de juízes, é um colegiado de juízes, mas aquela decisão ali é apta a fazer uma jurisprudência. Então, um conceito correto, ela fala que não é decisão dos tribunais, mas sim decisões de órgãos colegiados. Tranquilo? Ou seja, colegiados, mais de um julgador. Professor, sou curioso. Como que funciona a questão do colegiado? Via de regra, o tribunal ele vai ter 5 desembargadores. Cada sessão de julgamento, cada processo, tem 3 desembargadores para julgá-los. Tranquilo? Se eventualmente a decisão da apelação não for unânime, a gente tem extensão de quórum. Mas isso vocês vão estudar lá em processo civil, relaxa. Então, via de regra, nós vamos ter 3 desembargadores. E aí, nesse caso, essa turma vai proferir uma decisão chamada de acórdão. Os acórdãos são decisões proferidas por órgão colegiado. Tranquilo? Professor, o senhor falou de juizado especial. No juizado especial, nós vamos ter 3 juízes que vão proferir um acórdão. Então, o acórdão é como se chama essa decisão proferida por órgão colegiado. Tranquilo? E aí, obviamente, a gente vai falar o quê? Sobre a mesma matéria e no mesmo sentido, porque é basicamente a ideia de ter um coletivo sobre aquela mesma matéria e seguir no mesmo sentido. Então, isso é a jurisprudência no conceito atual. Todo mundo entendeu isso daí? Fizeram as suas anotações? Colocaram o bizu? Colocaram essa diferença? Show? Agora, olha só o que a gente vai ter aqui no direito romano. Nós vamos ter a chamada interpretação dos prudentes. A iuris prudentia. E eu vou explicar o contexto histórico disso para vocês. Digamos o seguinte, que eu fale que eu tenho aqui, nesse caso inclusive em especial, eu tenho várias turmas assistindo essa aula nesse momento, e eu vou lá e coloco que eu sou um dos julgadores, e eu sentencio que nas aulas de terça-feira deve-se ser utilizado cor preta para assistir às aulas. E aí um outro juiz de uma outra localidade diz o seguinte, dentro do meu território romano, diz o seguinte: nas aulas de terça-feira deveremos utilizar vermelho. Vocês percebem que existe ali um conflito? E que esse conflito vai gerar um choque. Peraí, na terça-feira então eu vou usar vermelho ou eu vou usar preto? Ou seja, o que vai ser aplicado aqui? Porque a gente está falando do direito como um todo, é o direitão. Então, como é que vai ser isso daí? Então, para evitar o conflito de entendimentos, para garantir o que a gente chama de segurança jurídica, esse tema é interessante, segurança jurídica, foi-se necessário criar uma prudência antes do julgar. Então, essa prudência, essa interpretação dos prudentes, é chamado de iuris prudentia. É, antes de julgar, verificar como esse caso foi interpretado em outros locais. Para vocês terem noção da importância da iuris prudentia, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles não têm ali Código Penal, Código Civil, Código. Por quê? Porque lá é um modelo chamado de lei comum, common law. E lá a jurisprudência, ela tem força de fonte de lei primária, ou seja, a jurisprudência faz nascer lei.
E então, a jurisprudência é uma baliza lá no direito americano, em inglês, para que se tenha um entendimento sobre demandas judiciais. Aqui, no nosso caso, no direito romano, no período da República, a jurisprudência é uma prudência para que eu não julgue algo de forma a ser conflituoso com outro julgado. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo, galera? Tranquilo aí de casa? Show? Fera. Então, esse é um ponto importante da matéria. Eu normalmente costumo cobrar em prova isso aí. E não só isso, para a vida prática de vocês é importante também. Pronto, vou replicar então o que é a jurisprudência, porque tivemos uma dúvida ao vivo. Vamos lá. Então, a jurisprudência ou a jurisprudência? Ou os dois? Vamos para os dois, que aí não tem dúvida. Beleza, a jurisprudência, show. A jurisprudência, quando a gente fala no direito romano, é a interpretação do juiz sobre um caso. Então, o juiz foi lá e julgou. Quando ele julga, aquele entendimento, ele passa a produzir efeitos jurídicos. Ou seja, eu te julguei e agora você foi sentenciada por aquele entendimento. Então, para evitar que um outro juiz julgue de forma conflituosa a minha interpretação, a jurisprudência ela vai ser uma baliza, ela vai ser como se fosse um entendimento anterior para a gente poder pautar as nossas decisões. Então, vamos pegar de novo um exemplo aqui. Eu digo o seguinte, vamos lá, digamos que agora os professores da nossa instituição são juízes, e aí vocês têm aulas com vários professores, e aí eu sou um dos primeiros juízes e eu digo o seguinte, nas nossas aulas as presenças serão realizadas de acordo com aqueles que estão assistindo às aulas ao vivo. Então eu, juiz do dia de hoje, decidi dessa forma. E aí digamos que um outro juiz, professor João Leles, vai lá e falou assim, as nossas presenças vão ser lançadas por presunção e entrega das atividades. Percebe que aqui eu tenho um choque? Porque qual é o entendimento do nosso ordenamento jurídico? Vai ser o do juiz João ou do juiz Felipe? Qual dos dois juízes vai ter razão? Então a jurisprudência é uma ideia da seguinte forma, se eu fosse colocar em termos práticos. Como eu julguei hoje dessa forma, falando que eu vou fazer a chamada pelos presentes na aula online, o professor juiz João, quando ele fosse julgar, ele iria analisar, o juiz Felipe já decidiu isso. Então, eu vou fazer de uma forma, eu vou julgar de uma forma ou a compatibilizar o que ele já propôs, ou então diferenciar do que ele propôs. Então ele poderia falar, além de fazer chamada pelos alunos presenciais, eu ainda vou exigir que se entregue as atividades. Então ali ele criou algo complementar, mas não conflituoso. Então a ideia da jurisprudência, é que um juiz utilize o entendimento do outro para falar, não, beleza, esse é o entendimento que foi sequenciado, que foi apreciado, então acho que é importante a gente seguir isso daí. Entenderam? Sem dúvidas? Show! Outra dúvida, vamos lá. Diga. Isso, seria a pergunta foi sobre a questão de vincular um juiz ao outro. A ideia é que a gente tenha esse entendimento de ambos os julgadores ao ponto de que não tenha choque. Porque imagina um ordenamento jurídico, Rodrigo, onde eu tenho ali a aplicação de dois direitos conflituosos. Qual lei que vai ter mais força? Qual é o entendimento que vai ter mais força? Então a ideia é que se eventualmente um juiz for julgar de forma diversa, ele explique o porquê de estar julgando de forma diversa. Pode ser que o caso seja específico, pode ser que exista alguma condição ali naquele caso que seja diferenciada. Então a ideia é que seja prudente para que não gere conflito dentro do próprio direito. Tranquilo? Show? Massa. Agora tem uma diferença salutar aqui, tem uma diferença muito própria. No caso do nosso ordenamento jurídico romano, a jurisprudência, ela acontecia por meio do juiz. Então, um juiz era apto a fazer que houvesse um entendimento jurisprudencial, uma prudência. O nosso ordenamento jurídico moderno, a jurisprudência,
precisa que seja naquele conceito que eu falei. Tem que ser por decisões colegiadas. Então, se na prova de vocês cair uma pergunta sapeca dessa, diferença da jurisprudência do período romano para a jurisprudência do período moderno, você vai falar, em especial, que no caso da jurisprudência romana, um julgador bastava para que se tivesse um entendimento prudente. Enquanto, no caso do ordenamento jurídico moderno, a jurisprudência precisa de decisões colegiadas, de mais de um julgador. Tranquilo esse bizu? Todo mundo pegou esse bizu aí? Anotou aí? Fera. A próxima fonte do direito que nós vamos falar aqui é chamada de Édito dos Magistrados. E professor, diabo é isso? Édito dos Magistrados. Então fica atento aí. Édito dos Magistrados era nada mais, nada menos do que propostas de campanha que os magistrados faziam antes de ser eleitos. Como assim, professor? Lá, galera, os magistrados eles eram eleitos. E quando eles eram eleitos, assim como os nossos representantes, deputados, eles fazem propostas, né? Falando, quando eu entrar no governo eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Da mesma forma, os magistrados, quando eles eram eleitos, eles tinham essas proposições. Então, esses éditos, quando eles eram eleitos, eles passavam a vigorar como se tivesse força de norma. Olha que interessante, imagina vocês o seguinte, eu vou lá, coloco uma proposta jurídica e quando eu for eleito, essa proposta faça a valer com força de lei. Isso é muito interessante, é algo incrível, ou seja, é basicamente amarrar aquele que usa isso como candidatura para fazer com que aquilo ali tenha força e efetividade. Então, Édito dos Magistrados, você que está anotando aí, vocês vão colocar assim, basicamente era a proposta política para a eleição dos magistrados. Alguma dúvida? Nenhuma? Sem dúvidas. Então, colocou aí Édito dos Magistrados, coloca propostas políticas que teriam força de norma. E aí nós entramos, que essa é a parte que eu acho mais interessante. Plebiscito. Galera, vocês já ouviram falar de plebiscito? No Brasil nós tivemos já plebiscito. Quando a gente fala... Opa, temos uma dúvida. Claro, vamos ter dúvidas. Aonde? No Édito dos Magistrados? Então, é o Édito dos Magistrados, que é essa partezinha aqui. Show. Então, uma dúvida sobre o Édito dos Magistrados. Vamos lá. Vamos entender a natureza disso aí. Quando, no direito romano, a gente falava da figura do magistrado, a gente tem que pensar em pessoas que eram eleitas. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu sou o candidato. Eu sou um candidato a ser magistrado, ser um julgador no direito romano. Eu digo o seguinte. Se eu for eleito, quando eu for eleito, aqueles que tiverem a propriedade terão uma redução nos seus impostos, terão uma facilidade nos seus impostos. Claro, obviamente eu estou dando um exemplo esdrúxulo porque a gente está falando de tributação e tal, seria do executivo, mas tudo bem, vamos colocar esse exemplo aqui, vamos fingir que esse exemplo seria válido. Então, o candidato a magistrado Felipe Rossi, ele vai lá e fala que haveria uma redução dos encargos para aqueles que tivessem propriedades que plantassem chuchu. Se eu for eleito, Márcia, essa proposta minha de campanha, ela passa a ter vigência. Então, ela passa a gerar efeitos jurídicos, ela passa a ter forças jurídicas. Então, o Édito dos Magistrados eram aquelas propostas que eles faziam para as suas eleições. E aí isso fazia com que aquelas propostas que eu utilizei lá atrás para a minha eleição, elas, quando eu fosse eleito, tivessem força jurídica. Compreenderam? Tranquilo? Show, então vou prosseguir. E aí nós temos agora o plebiscito. Plebiscito é uma coisa muito interessante, porque o plebiscito, lembre-se, nós temos os patrícios, que eram de famílias nobres, os clientes, que eram aqueles que eram protegidos pelos patrícios, que fossem estrangeiros, que fossem pessoas com escravos, né? Então, nós temos esses dois pontos e temos o terceiro, que são a plebe, que é o baixo clero, que é a galera que ralava. Seríamos nós que não temos origem nobre, que viemos de famílias, as gens, aquelas famílias de elite. Seríamos nós, o povão, nós todos. E essa parte da população, a plebe,
ela não tinha poder político. Então ela não tinha representação política. Nesse caso, nós vamos ter aqui um instrumento chamado de plebiscito, onde o conselho dos plebeus, a concilia plebis, participava para a constituição de normas para a plebe. Ué, professor, como assim? Existia lei para o plebeu e existia lei para o patrício, que era a elite? Sim, existia uma diferença entre eles. E aí, então, a plebe votava nas normas que atingiam a plebe, e os patrícios votavam nas normas que atingiam os patrícios. Esse movimento do plebiscito, ele ganhou uma repercussão tão grande que foi editada a chamada Lei de Hortência. E a partir desse momento da Lei de Hortência, nós temos a ampliação do plebiscito. Quer dizer, agora eu vou utilizar o plebiscito para que seja a votação onde tem a participação do povo. Então, o plebiscito, ela nasce somente... vamos lá, 2 momentos, você que está anotando, 2 momentos. Plebiscito nasce com essa projeção onde somente a plebe vai votar nas normas referentes à plebe, e aí, em razão da lei de Hortência, isso é ampliado, e o plebiscito passa a ser um movimento onde o povo participa na votação de leis para a população. Professor, dá um exemplo aí de plebiscito recente que a gente teve. Galera, quando a gente fala, por exemplo, no Brexit, que é a saída lá da Inglaterra da União Europeia, foi por meio do quê? De um plebiscito. Aqui no Brasil nós tivemos alguns também sobre o Estatuto do Desarmamento, anos atrás sobre o modelo de parlamento. Então já foi feita em algum momento uma participação do povo diretamente sobre questões que envolvem o próprio Estado. Então basicamente plebiscito é a participação do povo junto ao governo. Tranquilos? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Não? Tranquilo. Além dessas 4 fontes, então, costume, interpretação dos prudentes, que é a jurisprudentia, o édito dos magistrados, que é essa projeção, toda essa campanha política dos magistrados, e o plebiscito, que é a participação do povo, nós vamos ter ainda as leis que eram escritas. E as leis que eram escritas, elas vão se dividir em 2. Lex datae, ou legis datae, e lex rogatae. Qual é a diferença dos dois, professor? A lex datae era a figura do magistrado para o povo. Então, o governo propunha para o povo e era aplicado. Então, ali eu tinha uma circunstância onde ela não era votada, ela era aplicada ao povo. Então, o povo não participava da eleição dessa norma. Ela simplesmente era aplicada. E aí o macete, vou até voltar a tela para mim, o macete, lex rogatae. Rogatai, junta as mãozinhas aqui, rogando, pedindo. Esse é o bizu. Porque se a lex datae, ela era imposta, ao povo, o lex rogatae é quando o magistrado propunha a votação para o povo. Então, lembrou aqui, rogatai, tá rogando, pedindo, participação do povo. Datae era imposta ao povo. Tranquilo? Então você vai fazer a anotação aí, vai escrever lex ou legis datae e vai escrever assim para o lado. Magistrado aplicava direto para o povo. Lex rogatae era proposto e votada pelo povo. Alguma dúvida? Não? Tranquilinho? Do momento? Show! Como que era a organização política? Galera, assim, a organização política nesse caso... eu não vou cobrar tanto em prova, mas eu acho interessante porque existem aqui algumas especificidades, que é o seguinte, eu vou ter ali a constituição dos cônsules, e esses aí vão ter, de fato, o regime de poder, de administração. Só que o mais interessante é que lá eram eleitos 2 cônsules. Ah, professor, tipo o nosso, presidente e vice-presidente? Algo parecido, galera, mas olha que negócio interessante lá. Lá eram eleitos 2 cônsules e cada mês eles revezavam. Então, digamos que fosse eleito ali o professor Felipe e o professor João. Beleza. Então, no mês de abril era o professor Felipe e no mês de maio o professor João de Deus. Então, eu tinha ali um revezamento do poder. Olha que negócio interessante. Imaginem vocês um modelo de governo onde cada mês troca aquele que era o representante. É muito curioso, de fato é muito interessante.
Nós temos ainda a questão do Senado, que como a gente já tinha dito, ele tem essa parte consultiva, ela tem essa parte de um poder que auxilia o executivo, tanto na parte de administração quanto de lei. O Senado ele vai ter um grande ponto aqui sobre a participação como um todo. Ele não fica adstrito só ao legislativo, como a gente fala no nosso ordenamento jurídico. Professor, por que ele não ficava só com a questão do legislativo? Porque, galera, essa divisão de executivo, legislativo e judiciário, ela vai acontecer lá na frente, ela vai acontecer com a ideia de Montesquieu, que é a teoria chamada dos freios e contrapesos, onde eu vou pegar e dividir os poderes para que não tenha abuso entre eles, tá bom? Então, eu tenho os cônsules, que são essa representação desse poder de organização do Estado, que revezavam entre si. O Senado queria auxiliar nessa administração. E nós vamos ter ainda 2 cargos. Claro, vão ter vários outros, mas que eu gosto muito de salientar para vocês, que era o seguinte. Os praetores. Professor, praetores? Que diabo é isso, professor? Praetores eram juízes, como se fossem juízes, aqueles que queriam aplicar o direito. E ali eu tinha 2 na cidade. Os praetores, eles aplicavam o direito, só que um dos praetores, ele aplicaria somente o ius civile, que é aquele que era para o cidadão romano, e havia outro praetor somente para aplicar o direito do estrangeiro. Então, imaginem vocês que legal. Eu tenho uma divisão aqui do quem vai aplicar o direito estrangeiro e quem vai aplicar o direito interno. Então, é como a gente tivesse falado aqui. No Brasil, eu sou juiz, então eu e o Rodrigo somos juízes. Eu sou o juiz de direito interno, então eu vou pegar e vou aplicar o direito para o cidadão brasileiro, e o Rodrigão vai aplicar somente o direito inerente aos estrangeiros. Olha que ideia interessante, né? Então a gente tinha essa figura dos praetores. E nós tínhamos ainda os delegados do pretor. Pessoal, o que é isso? Delegados do pretor era um cargo que ele tinha como intenção a difusão do direito. Então pegar aqueles palanques e pegava e narrava e gritavam os direitos para que as pessoas tivessem ciência dos direitos. Então, cartazes, gritavam em praça pública. Então, essa ideia de difusão é fazer com que a sociedade tivesse conhecimento do direito. E aí, uma informação interessante para vocês, a cargo de curiosidade. Vocês já pararam para pensar por que se chama vara civil, vara criminal, vara de família? Já pararam para pensar nisso aí, galera? Com certeza já riram muito, já viram várias piadas sobre esse negócio de vara do juiz, mas é porque tinha uma explicação. Quando tô vendo aí, eu sei que mais do que tu também riu aí, eu sei que uma galera riu aí já. Galera, esse negócio de vara do juiz é porque lá no direito romano, o juiz, ele tinha uma pessoa que acompanhava ele quando ele estava andando na rua e tinha uma vara que andava junto com ele para identificar que aquela pessoa era um magistrado, que ele era um julgador. E aí, como naquele período a vara identificava o juiz, é por isso que hoje nós ainda mantemos essa ideia de que o juiz é identificado pela vara. Então, a vara identifica o juiz. E é por isso que a gente fala de vara do tribunal do júri, vara civil, vara de família. Eu sei das bobagens que vocês estão pensando aí, mas larga de ser besta. Eu sei que mais de um tá rindo, eu sei que vocês estão rindo. Para com essa besteira aí. Belezinha? Show. Então vamos voltar aqui, chega de besteira, era só pra gente dar uma distraída. Mas essa história é verídica, viu? Não é brincadeira não, é isso mesmo. Bem, e aí nós entramos num ponto que é, eu acho que o mais incrível do direito romano, que são a lei das 12 tábuas. Você que está aí prestando atenção, eu vou falar de forma mais lenta agora sobre as 12 disposições, e eu queria muito que você que tiver com material, que anote basicamente a ideia do que cada uma dessas disposições vai trazer no nosso ordenamento jurídico atual, tá bom? Eu vou explicar, mas eu quero que você faça umas anotações. Eu adoro escrever resumos, eu acho que para mim o modelo de aprendizagem é quando eu vou escrevendo, em que pese disponibilizar a gravação, mas coloca aí, lei das 12 tábuas. 12 tábuas. A primeira disposição vai falar assim, da disciplina do processo judicial. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a lei das 12 tábuas, ela vai trazer regras
sobre como vai funcionar o procedimento judicial. Então, como que vai ser o processo? E isso no nosso ordenamento jurídico atual, vocês que já tiveram aula comigo, e a gente já teve essa matéria explicando esse princípio lá em direito hebraico, vai ser chamado de princípio do devido processo legal. Então, você que está anotando vai escrever assim, do lado da disciplina do processo judicial, vai colocar um tracinho, vai colocar assim, devido processo legal. Que é o que, gente? São as regras do jogo. Quais são as regras para que se tenha uma condenação do indivíduo? Tranquilos? Anotaram aí? Beleza. Então, enquanto isso, vocês vão anotando aí, vão colocando lá devido processo legal. Regras do jogo. São as regras procedimentais para que eu tenha aquela finalidade. Então, é tudo aquilo que envolve o procedimento judicial. Fera. Vou passar esse material para os meus alunos e vou ver se eu consigo disponibilizar isso de alguma forma também pela plataforma do YouTube, que eu acho um pouquinho mais complicado, mas eu vou pegar e vou disponibilizar esse material para vocês nos grupos, tá bom? O segundo ponto na Lei das 12 Tábuas é chamado de definição de instâncias. Professor, definição de instância. O que diabo é instância? Galera, instância é onde está sendo julgado. Se a gente fala de onde está sendo julgado, a primeira coisa que a gente vai ter é o seguinte. Se eu tenho a delimitação de uma instância e falo que existem outras instâncias, é a possibilidade de uma demanda judicial ser apreciada por órgão hierarquicamente superior. Então, definir instância é definir uma hierarquia, então é a coisa que você vai anotar ali, hierarquia, e a possibilidade de recorrer. Definir hierarquia e a possibilidade de recorrer. No nosso ordenamento jurídico, essa questão de recorrer, ela é entendida como duplo grau de jurisdição. Então, princípio que permite a hipótese de recorrer, de ter a sua apreciação por um órgão de instância superior, é chamado de duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Anotou aí, galera? Fizeram as anotações? Show. Beleza. O terceiro ponto da Lei das 12 Tábuas vai ser a execução da pena no caso de confissão ou condenação. Olha que interessante, nós vamos ter no direito romano já uma norma específica para a execução da pena. E não só isso, eu vou diferenciar tantos casos onde se tem a confissão, quanto os casos onde se tem a condenação. Professor, na prática, esse negócio de confissão, ela reduz a pena, ela minora a pena. Então, se eu tenho ali um processo penal que teve a condenação por meio de uma confissão, no nosso ordenamento jurídico, vai ter uma redução da pena. E de igual forma, o direito romano já trazia para si essa ideia da confissão como possibilidade de reduzir a aplicação da pena. Então, vocês vão colocar só, não precisa colocar porque eu acho que é bem autoexplicativo, mas de toda sorte, se você colocar assim, da execução da pena, é a execução, o procedimento para executar a pena no caso de confissão ou no caso de condenação. Confissão, a pena mais branda. Condenação, a pena no seu rigor normal. Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Show! Vamos prosseguir. A quarta disposição fala do poder pátrio, do pátrio poder. Ah, professor, tu falou um pouquinho atrás sobre isso, né? Exatamente. É o chamado de pater familias. Pater familias era o poder do chefe da casa, do líder daquela família. E nós já falamos sobre isso. Tinha o poder ilimitado perante os seus familiares. Detinha poder sobre vida e morte dos seus filhos. Então, o poder pátrio, esse pater família, é a figura do chefe da casa, do chefe da família, ok? Então, ele mandava na sua família. Tranquilos? Show. Aqui.
Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Temos perguntas. Qual é a pergunta? Sim, exatamente, exatamente. A pergunta foi, ele decide se o filho vai viver ou não? Exato. Ele detinha, o poder dele era tão grande dentro de casa, digamos que eu tivesse aqui 3 filhos, aí um deles pegou e me sacaneou, me deu um prejuízo, e eu poderia decidir sobre o futuro dele, inclusive sobre a vida ou morte dele. Era o tamanho do poder do chefe da casa dentro da sua família. E isso, gente, estava previsto na própria lei, que era a estipulação do poder pátrio. Interessante, né? Bem diferente do que a gente imagina. Professor, com a maioridade, ele deixava de ser vinculado ao poder pátrio? Não. A maioridade não implicava que, de fato, o pai não teria mais poder sobre o filho, viu? Não era assim que funcionava. Tranquilos? Próximo. 5º ponto. Da herança e da tutela. A herança, a gente tinha essa figura... Boa pergunta, boa pergunta. Tivemos uma pergunta aqui sobre o poder pátrio, beleza. Digamos que o filho pegou e casou, e agora ele está casado com a sua esposa. Vamos lá. A melhor doutrina, não a melhor, mas grande parte da doutrina diz o seguinte, que o poder pátrio só poderia ser constituído por aquela pessoa quando ele formasse a sua própria família e saísse da casa do pai. Só que mesmo assim, ainda que ele formasse uma nova família, ele deveria respeitar o seu pai. Então, existe um vínculo que nós vamos ter ali sempre entre pai e filho. Mas aquele filho que depois constituísse a sua própria família e saísse do berço do pai, aquele poder pátrio ele começava a ser mitigado. Por quê? Porque agora eu tenho um novo pater. Aquele filho ele vai ser o grande chefe da família dele. Agora, o que acontecia assim na prática? Essa questão de sair de casa, ela não é igual aos dias atuais, galera. Porque essas famílias, normalmente, elas acabavam vivendo juntas. Então, a gente tinha ali a constituição de famílias vivendo juntas. E então, o patriarca da casa, ele mandava, inclusive, na esposa do filho. Porque ela se subordinava àquela família. Então, todos aqueles que estivessem sobre o teto daquele pater ficavam subordinados a ele. E eu vou além, vamos tirar outra dúvida. Professor, se o pai morrer, quem que assume? A mãe? Não, o filho. E se não tiver filho? Aí os tios, ok? Os irmãos daquele que morreu. E ele deveria cuidar daquela esposa viúva. Professor, um filho que assumiu um poder, ele exercia esse poder pátrio sobre a própria mãe? Quer dizer, ele poderia obrigar ela a fazer coisas? Sim, poderia obrigá-la a fazer coisas. Tranquilos? Show? Sem dúvidas? Tranquilo. Vamos lá então. 5º ponto. Herança e tutela. Como eu já adiantei, a herança ficava adstrita à figura do filho primogênito, então o primeiro filho homem era o herdeiro. Professor, e a viúva? Não, a viúva ela não tinha esse poder de gestão. Quem tinha esse poder de gestão era o primeiro filho homem, né? Agora, tem uma coisa aqui interessante que eu vou puxar, que é a questão de tutela. Tutela e curatela, eles têm uma projeção atual muito interessante, que é o seguinte. E eu vejo que às vezes os alunos, em especial, alguns colegas também costumam errar. Qual a diferença de tutela e curatela? Tutela, gente, é aquele que toma cuidado daquele que tem menos de 18 anos. Então, tutela é aquele que protege os filhos do outro ou um filho de terceiro até que ele complete 18 anos. Então, ele é o tutor. Em contrapartida, quando aquela pessoa tem 18 anos e ele é incapaz, digamos que ele tenha alguma debilidade, alguma condição que impediu, né, a sua evolução mental. Quando ele completa 18 anos, nós chamamos de curatela no nosso ordenamento jurídico atual. Nesse caso de tutela do direito romano, era exatamente essa circunstância de quem iria cuidar da família se eventualmente acontecesse algo assim, se o pater morresse. Então a gente tem aquela questão de que os irmãos
daquele chefe de família que morreu, eles iriam ser responsáveis por aquela família se não tivesse um filho primogênito. Beleza? Alguma dúvida? Não? Fera. Se já tivesse o filho, aí aquele filho ele passava a ser o chefe da família. Entendeu? Show? Beleza. Na sexta disposição, nós vamos ter do domínio e da posse. Isso, a meu ver, é surreal de interessante, porque pensamos o seguinte: se eu estou aqui agora segurando uma garrafa de água, essa garrafa de água ela é minha, mas se eu empresto ela para o meu irmão, quem exerce a posse? O meu irmão, quando ele estiver segurando, quando ele estiver usando a minha garrafa, ele é o possuidor, mas o proprietário sou eu. Então, lá no direito romano, a gente já tinha diferença entre posse e domínio, a propriedade. Então, quem exercia o dominus da coisa era o proprietário, e era diferente daquele que exercia a posse. Qual é a diferença, professor? Dá um exemplo mais fácil para a gente. Quando você aluga um imóvel, você é o possuidor ou o proprietário? Tu é o possuidor. Você pode vender um imóvel que está alugado, sendo que você alugou ele? Não, porque você não tem poder para isso. Agora, o proprietário, ele pode vender. Então, ele pode dispor do bem. Então, ele exerce o poder de propriedade, enquanto aquele que aluga, ele exerce o poder de posse. Então, o direito romano, ele já trouxe essa diferença entre domínio como propriedade e posse como o uso, o gozo daquela coisa. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então vamos prosseguir. Sétima disposição. Edificações e terras. Lá nós tínhamos regras sobre a propriedade privada, mas isso era comum, a questão de regulamentação sobre a terra. A gente já tinha visto isso até anteriormente no direito ateniense, sobre estipulação de terras, como funcionava o uso da terra, a propriedade da terra. Só que o interessante aqui, que é muito inovador, é que se você tiver a oportunidade de estudar a fundo, você vai ver sobre regras de edificações. Como assim, professor? Quem tiver a oportunidade, depois que passar esse período, claro que a gente está vivenciando, da pandemia, enfim, Roma, hoje pelo Google Street View você consegue ver Roma, ela traz ainda um exemplo claro do que seriam as regras de edificações. Nessas regras de edificações eram normas que especificavam sobre as disposições dos prédios. E olha que parada surreal de massa. Pensem vocês que lá os grandes monumentos que eram atrelados ao governo, aos monumentos que eram do Estado, eles não poderiam ter dentro da sua proximidade nenhum tipo de concorrência. Então, quando você der uma olhadinha em Roma, vocês vão ver que todos os grandes prédios são enormes, enquanto aqueles que estão do lado, eles devem permanecer numa altura mais baixa. Então, tinha regras sobre como que a edificação daquele local deveria se comportar a depender de cada localidade. Existiam regras de construções. Olha que fera isso! Já no direito romano, trazer um estatuto da cidade, algumas regras sobre edificações. Então, isso é muito inovador e é uma disposição que nós temos até hoje no nosso ordenamento jurídico. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguindo. Oitavo ponto. Oi. Pergunta então nossa aqui ao vivo. Professor, essas regras ainda valem para o dia de hoje? Claro, agora nós temos regras mais modernas, mas sim, vamos pegar Brasília. Brasília é muito mais simples. Nosso colega utilizou aqui a cidade de Vicente Pires, de algum prédio que uma altura foi além daquilo que era permitido. Vamos pegar Brasília, que o patrimônio lá é tombado, que você tem ali que você não pode construir nada inovador. Ou então, se a gente pega ali Parkway, que também fica ali localizado do lado do aeroporto, por exemplo, locais perto do aeroporto que não podem ter construções acima de determinada altura. Então, exatamente isso, você falou perfeitamente um exemplo, no caso de construções que desrespeitem regras de edificações do governo. Perfeito, perfeito, perfeito. Show a sua ponderação. Oitavo ponto, dos delitos e das penas.
Dos Delitos e das Penas é um livro, é o nome de um livro que todo aluno de direito deve ler. Eu tenho um aqui, eu devia ter trago ele para mostrar para vocês, que é justamente a ideia, galera, de que eu passo a ter uma normativa, uma lei, onde eu vou falar quais são os delitos, quais são as condutas típicas, quais são os crimes e quais são as penas. Essa é a ideia de um código penal. Dos delitos e das penas é basicamente a ideia de um código penal. Trazer quais as condutas e quais as punições. Tranquilos? Show! Prosseguindo. Lá no nosso 9º ponto, tem aqui uma coisinha que é um pouco balela, porque é chamado de vedação de leis de privilégio. Essa normativa, ela tentava trazer o que a gente chama de princípio da isonomia, ou seja, igualdade entre os cidadãos. Então, a ideia de trazer a isonomia é fazer com que a lei se aplicasse a todos de forma igual. Então, era isso que era disposto. Mas por que eu estou falando que é um migué? Porque daqui a pouco eu vou falar de uma norma, de uma normativa, que já coloca um conflito à igualdade entre eles. Mas aí eu vou explicar, então, como que vai funcionar essa igualdade. Nesse caso, da vedação de lei de privilégios, você vai colocar assim, isonomia, que seria igualdade entre os iguais. Já deu um bizu. O 10º ponto é uma regulamentação dentro do direito chamado de direito sacro e dos rituais. Pensem vocês o seguinte, você foi lá, abriu o vade-mecum, estava procurando aqui meu vade-mecum, não está aqui do lado, abriu o vade-mecum, e aí você tem assim, Código Civil, Código Penal e direito canônico. Oxi, de acha isso, professor? Imagina que naquela época, galera, o Estado e a Igreja eram juntos. Então, o direito religioso fazia parte do Estado. Então, as leis do Estado entravam dentro do direito sacro, do direito religioso, dos rituais religiosos. Então, a gente tinha ali essa comunhão dos direitos dentro do próprio direito do Estado. Tranquilos? Alguma dúvida? Não, sem dúvidas. 11º, e aí agora vem um ponto que eu falei da lei de privilégios. Da proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Turma, era vedado o casamento entre aqueles de origem nobre com aqueles que tinham uma origem inferior. Ué, professor, mas você não falou da vedação de lei de privilégio? Aí vem o ponto. Não é que seria um privilégio essa diferenciação entre eles. Seria que o igual seria tratado de forma igual e o desigual na medida da sua desigualdade. E eu não tinha essa mistura, essa miscigenação entre eles. Era vedado ter o casamento entre eles. Então nós temos ali que para o patrício, que era elite, ele só poderia casar com elite, e o plóbio, o plebeu, que era a classe inferior, só poderia casar com o plebeu. E entre eles havia uma isonomia entre os patrícios e entre os plebeus. Compreenderam isso aí, galera? Tranquilos? Do momento? Nenhuma dúvida? Tá bom. Vou dar um minutinho para anotar. Então, você que está acompanhando aí, lembra lá, então, proibição de casamento. Patrícios só poderiam casar com patrícios. Plebeus não poderiam casar com patrícios, somente com outras classes sociais. Tá? Então, as elites não se misturavam. Isso é, tratar aqueles que são iguais somente entre os iguais e os outros que são inferiores somente como inferiores. Show? Anotaram isso aí? Beleza. Tô gostando de ver isso aí. A turma participando, anotando. Tô feliz, tô muito feliz com isso. Assim que eu gosto. Beleza? Então, vamos prosseguir. O 12º ponto, ele vai falar da garantia do pagamento de dívidas. E é a última. Aqui, galera, esse, a meu ver, ele é surreal de importante. E ele é muito evoluído para o tempo. Pensem no seguinte, da garantia do pagamento da dívida. O que é isso, professor? Garantia do pagamento da dívida, gente, é o fiador, é a hipoteca, é uma penhora. É basicamente criar institutos para que você garanta a sua dívida. Então é o penhor. Ah, professor, eu deixei penhorada a sua caneca. Beleza.
Minha caneca é uma garantia, digamos que essa é uma caneca de ouro, né? Que acabou o café, agora até acabou o ouro, mas digamos que ela fosse toda dourada. Então eu tenho aqui uma garantia da dívida. Olha, se eu não pagar essa dívida, você vai poder pegar a minha caneca de ouro para você. Então minha propriedade fica a ser hipotecada. Eu vou ter um fiador, uma pessoa que vai arcar com isso. Galera, isso daqui a gente está falando de uma disciplina dentro do direito romano, numa projeção que a gente começa antes de Cristo e vai ter a sua grande incidência no período da República. Imagina criar a estrutura de garantia de dívida. Pensa o tanto que era evoluído esse direito, o tanto que era surreal de evoluído esse direito. Era muito do momento. Então, da garantia das dívidas era o 12º ponto da lei das 12 tábuas. Tranquilos? Show! Fera! Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Então, tive uma ideia. Eu acho que essa aula, ela tá já muito densa, tem muito conteúdo. Porque aqui, como nessa modalidade de vídeo, a gente acaba sem a interrupção, via de regra, tô indo muito rápido. Eu tô indo muito rápido, eu prossigo. O que vocês acham, galera? Mais ou menos, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar essa aula de hoje por aqui. Nós temos mais de 1 hora de conteúdo. Uma aula densa, muita informação. E aí na próxima aula eu retomo a parte do direito romano e já inicio com a Idade Média. O que vocês acham? Fica do momento assim? Fica show? É melhor, né? Porque é muito conteúdo. Eu sei. Então, beleza. Galera, olha lá. Muito conteúdo feito aqui. Muito conteúdo gravado aqui também. Então, eu estou gravando nas 2 plataformas. E aí, a gente vai utilizar essas aulas. Vou mandar o material ainda para vocês dentro do grupo de vocês. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Foi um prazer. Tamo junto, viu? E a gente vai continuar esse modelo.